Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, eu sei que vocês estavam com saudades aqui, né? Desse cenário, de volta pra casa, acabou a viagem, então vamos atualizar as últimas informações do Inter, que tem algumas notícias ruins, né? Afinal, o Lucas Romero, volante pretendido pelo Mano, pelo Inter, roeu a corda e foi jogar no futebol do México. Mas o Inter já tem algumas alternativas para esse nome. Caio Vinícius, do Fluminense, e também Gregory, ex-jogador do Mano no Bahia e que está no futebol dos Estados Unidos. Enquanto isso, eu também quero falar sobre a preparação do Inter para a Copa São Paulo e alguns nomes que vocês precisam ficar de olho para a disputa dessa competição. Te conto tudo isso depois da vinheta. Gente, vamos trocar uma ideia então, falando sobre as últimas informações do Inter, e claro que a gente tem que falar sobre o fim dessa novela chata, interminável, que aparentemente terminou para o Inter, que é Lucas Romero, volante que o Inter tinha um acerto junto ao Independiente, jogador de 28 para 29 anos e que decidiu jogar no León do México, né? Fez o Cruzeiro e o Inter de palhaços. Afinal, o Inter tinha um acordo com o Independiente, isso foi revelado inclusive pelo diretor do clube argentino, e na chegada ontem do empresário do atleta, o Christian Braganic, na capital argentina, que estava parada ontem, né, com o título dos jogadores, enfim, mas teve uma reunião do agente do Romero com o clube argentino. O que ficou definido? Que o Romero vai jogar no León. O Independiente aceitou também a oferta do clube mexicano e está encaminhando para lá, então, o seu futuro. O que tem na oferta do León? $1 milhão pela liberação imediata, ou seja, mais valor em relação ao que o Inter tinha oferecido, né, dos 700 mais os 130 da dívida que o Independiente tem com o Lucas Romero, e um bom salário, né? O futebol mexicano paga realmente muito bem, tem vários jogadores argentinos que estão lá, então ele está indo jogar no León. O Inter fica irritado, né? Afinal, tinha um acordo já com as partes e acabou, né, vendo eles roerem a corda nos 45 do segundo tempo. Eu falei pra vocês aqui, né? O Inter projetava e queria a presença do Romero já nesta quarta-feira aqui em Viamão, onde o Inter está fazendo a sua pré-temporada. Acabou que ele não vai chegar nem quarta, nem quinta, nem sexta e nem vai chegar. Vai jogar no futebol do México, então é um a menos que o Inter não contrata, né? Eu gostaria muito do Romero aqui. Acho que ele é um bom jogador, não acho que ele é o Modric, que ele é o Casemiro, mas é um bom jogador. Poderia agregar muito, tanto é que vai jogar numa liga rica, né? Liga mexicana, tem lá o Tigres, tem o Tijuana, tem o León, tem o Cruz Azul, clubes que tem muita grana. Então vai jogar lá, mas o fato é que o Inter precisa voltar para o mercado para contratar um jogador desta função. E o nome que surge, né, como principal alvo é o de Gregory. Aliás, o Gregory é aquela coisa, o Taigor Jank costuma falar muito isso, né, que o Inter volta à cena do crime, né? O Inter costuma voltar a alguns nomes que já sondou em outros momentos para tentar contratar depois. E o Gregory é um exemplo. O Inter por muito tempo tentou o Gregory. Eu lembro de 2 ou 3 janelas que o Inter tentou esse jogador quando ele ainda estava no Bahia, inclusive jogando sob o comando do Mano Menezes. O Gregory tem 28 anos de idade, é um primeiro volante característico, né, com desarmes, enfim, jogador de muita intensidade, e atualmente está no Inter Miami, tá jogando a Major League Soccer. Por lá, ele aparentemente, né, não teria uma dificuldade tão grande assim de ser liberado. Ele já fez 62 jogos pelo Inter Miami e fez 5 assistências, não marcou nenhum gol ainda. Como eu disse, a característica do Gregory é muito mais de um primeiro volante. Então, assim, é um nome que o Inter estaria disposto a tentar, num modelo diferente em relação ao Lucas Romero. Seria um empréstimo com um passe fixado à opção de compra, né? O Inter não tem dinheiro para fazer grandes aportes, tá? Pelo menos não neste momento. O que o Inter deve fazer é o que fez com o Wanderson, por exemplo, né? Taça por empréstimo, fixa o passe, se der certo vai lá e compra. Se não der certo, vai lá e devolve. Tivemos exemplos esse ano, né? O Lisieiro veio emprestado, passe fixado, o Inter achou que não era conveniente comprar, liberou. O Wanderson comprou, o Vitão tenta comprar. Então são situações que o Inter planeja no mercado.
O outro nome é o do Caio Vinícius, jogador do Fluminense, disputou a última Série A pelo Goiás. Eu acho que eles não estão atrelados, tá? Acho que o Caio Vinícius seria mais para grupo, um jogador para compor, né, aquela função que o Inter não tem, de um jogador alto como primeiro homem de meio campo, né, para eventualmente jogar, do que propriamente o cara para ser titular. O Inter fala nisso nos bastidores, né? Um cara para ser o titular, para ser o cara do meio campo, o cara com mais estofo. Não é o Caio Vinícius, né? Apesar de ser um cara que interessa bastante ao Inter, beleza? Lembra, tá, que tá chegando o Natal, falta pouquinho, o ano tá acabando, mas tu pode antecipar ainda o saldo do FGTS com a Mais Ágil. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Chama eles, link tá na descrição do vídeo, coloca o dinheiro na conta, tu pode antecipar até 10 saques com a Mais Ágil e eles vão te ajudar nessa reta final aí de 2022. Pra fechar, gente, eu quero falar sobre a Copinha, Copa São Paulo, o Inter em busca de um título que já conquistou algumas outras vezes, né? Busca o hexacampeonato da Copa São Paulo. O último título em 2020, ainda sob o comando do Fábio Matias, né? Aquela geração do Cezinha, do Guilherme Pato, do Praxedes e do Caio Vidal, que foi os que mais vingaram aí no time de cima do Inter. O Inter divulgou a sua lista, né, da Copinha, para disputar essa competição, que inicia no dia 13 de janeiro, e alguns destaques são importantes aqui nessa lista, né? 3 nomes, eu diria, tá? Que é o goleiro Antony, que foi o goleiro campeão aí do Campeonato Brasileiro Sub-20, já está no grupo profissional, ainda não estreou profissionalmente, mas é um cara que trabalha todos os dias como o quarto goleiro, né? Mas depende de uma liberação do Mano para estar lá. Assim como os outros 2 que estão no profissional. O zagueiro Felipe, que é o único zagueiro de perna esquerda que o Inter tem no grupo principal a partir de hoje, e o Luca, centroavante, né, que com a ausência aí do Romero, Mikael nessa indefinição, pode ser que seja o reserva imediato do alemão enquanto não chegam outras alternativas. Então esses 3 estão na lista, mas dependem de uma liberação do Mano, para que joguem na Copinha. Outros nomes que eu quero dizer para vocês, e aqui vale um destaque, tá? Talvez o Inter não ganhe a Copa São Paulo, né? E é um planejamento que o Inter está fazendo de levar jogadores mais novos. O Inter tem jogadores de 2007, gente, geração 2007, 16 anos de idade, numa competição sub-20. E a gente sabe o quão físico às vezes decide essa competição. Então o Inter tá fazendo aquilo que a gente sempre pede, né? Não priorizar títulos na Copinha ou na base para tentar formar mais jogadores para o time principal. Eu destaco alguns nomes aqui, tá? O João Dalla Corte, zagueiro que está em todas as convocações de seleção de base, é um bom zagueiro. O Jonathan Cauã, que é um atacante de lado de campo, liso, driblador, joga muito. E o Ricardo Matias, esse aqui tem que ficar de olho, tá? Centroavante, foi convocado também recentemente para a seleção brasileira e é bom a gente dar uma olhada nesse atleta. Claro, tem outros nomes, tá? Tem o Alan Anísio e o Rangel, que já treinaram muitas vezes no CT do Parque Gigante com o time de cima. Tem o Lucayan, primeiro volante, né? Mais técnico, né? Aquele cara da saída de bola. Então são nomes pra gente ficar de olho na disputa da Copinha, que inicia no dia 3 de janeiro, a competição para o Internacional. Beleza? Então, o que eu posso dizer para vocês, gente? Muito se movimentando, né? Reta final de ano, as atividades no CT vão até sexta-feira, depois o Inter entra em recesso, mas a direção segue tentando reforçar, mesmo que seja difícil. Eu faço um comparativo, tá? Com o que foi a janela do ano passado, onde o Inter tentou Nicão, tentou Marinho, tentou Marrone, tentou Felipe Melo, não conseguiu, contratou no começo do ano o Lisiero e o Wesley Moraes, e depois, quando começou a temporada, começou a agregar um pouco mais de qualidade, com valores melhores. Tomara que consiga repetir. Não é o ideal, né? Afinal, a gente começa o ano sem reforço, mas a base está montada, né? O time do Inter deve ser praticamente o mesmo que terminou o ano começando contra o Juventude na segunda quinzena de janeiro, beleza? Faz o teu cadastro em kto.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Sei que não tem muitos jogos de futebol, né? Mas hoje tem, por exemplo, a Champions League feminina, né, rolando, tem também a Taça do Rei da Espanha, tem Campeonato Paulista Feminino, tem alguns jogos espalhados aí pela Europa e, claro, tem NFL, tem NBA, tem muita coisa rolando, tá? Então usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet. Aquele abraço, tamo junto, tchau, tchau!